Olá, olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula 14, né? Então, ao longo do nosso ano, a gente viu tudo de eletricidade, de magnetismo, de eletromagnetismo, tá? E agora a gente vai entrar, então, no tema que é a física moderna, né? Para tentar explicar, então, toda essa revolução que aconteceu. Bom, a nossa história, ela começa no final do século XIX, começo do século XX, com um discurso aí lendário do Lord Kelvin na Royal Society, ele era o presidente da entidade. Assim, é um pouco lendária essa história, mas o que se conta é que nessa época, né, a mecânica newtoniana já estava muito bem estabelecida, os princípios e pilares da termodinâmica também muito bem descritos, e com o Maxwell aí recentemente unificando eletricidade, magnetismo e óptica, tá? Então, Lord Kelvin ele menciona que a física já estava muito bem estabelecida, que só tinha dois probleminhas que precisavam ser resolvidos, tá? E aí, com isso, toda a física já ia ser praticamente descoberta. Um dos problemas é a radiação de corpo negro, isso a gente vai ver na próxima aula, porque ela deu origem à mecânica quântica, né? E aí, o próximo erro, a nuvenzinha que ele menciona, é o problema da detecção do éter com o experimento de Michelson e Morley, tá? Que vai dar origem à teoria da relatividade em Einstein. Mas o fato é que essas duas nuvenzinhas que ele cita foram virar uma tempestade, porque elas que causaram a revolução da física moderna na virada do século e aí promoveu muito dos avanços que a gente vê hoje em dia, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai focar exclusivamente com o problema do Einstein, tá? De relatividade. Bom, a ideia aqui era o seguinte: já se pensava, né, quando Maxwell propôs o advento de ondas eletromagnéticas, qualquer tipo de onda, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Mas aí ficava essa conjectura de qual era o meio de propagação das ondas eletromagnéticas. Se existia alguma coisa no espaço que seria o meio de propagação. Tá? Aristóteles ele já mencionava o éter lá da Grécia Antiga como a quinta essência, elemento da matéria, né, que regeria o movimento de corpos celestes. Tá? Newton também não abandonou essa ideia do éter, tá? Apesar de não saber entender novamente, né? E assim, todas as equações de Maxwell, elas foram estabelecidas, assim, levando em consideração éter ou não, tá? O Maxwell ele acreditava na existência do éter, mas assim, as suas equações, elas estavam corretas, independente do éter existir ou não, tá? Então não fazia diferença. E aí, assim, os conterrâneos de Einstein, principalmente o Poincaré e o Lorentz, eles fizeram toda uma matemática, a gente vai ver que é estabelecida da relatividade, é, reformular as equações de Maxwell, tudo, né? Mas eles acreditavam na existência do éter e, assim, eles não viam os efeitos que aconteciam a altas velocidades, tá, como uma coisa real. E foi isso que foi a jogada do Einstein. Então, tudo que a gente vai ver de equações aqui hoje, elas foram desenvolvidas por esses dois matemáticos, o Lorentz e o Poincaré. Mas o insight para entender isso como um fenômeno físico foi dado ao Einstein, tá? Bom, mas enfim, o éter então era proposto, né, como um meio de propagação das ondas eletromagnéticas, e aí esses dois americanos, o Michelson e Morley, eles tentaram fazer um experimento baseado em interferência da luz, né, para tentar medir o éter. O experimento deles era bem simples, era um equipamento, um interferômetro, você disparava então um laser num espelho semi-transparente que dividia esse feixe em dois, né? O feixe batia um espelho e voltava, tá? E você coletava aqui no anteparo o padrão de interferência. Interferência a gente vai estudar mais para frente, né? Mas entenda aqui o seguinte: você forma franjas aqui, claras e escuras, tá? E qual que era a ideia disso? Isso aqui já se sabia, esse fenômeno de interferência já era muito bem estabelecido. Mas o que eles acreditavam? Que se eu mudar o eixo de orientação desse conjunto de espelhos, uma hora eu vou estar a favor do éter, outra hora eu vou estar contra o éter. Então, eu vou perceber as franjas se deslocando, tá? E é um experimento de interferometria que você consegue resolução na ordem de nanômetros, tá? Então é por isso que é um equipamento muito robusto. Mas enfim,
Só que o experimento deles foi um experimento famoso justamente ao contrário, porque eles não encontraram diferenças nas franjas quando eles mudavam de orientação. Então, ou seja, foi um experimento justamente que comprovou a inexistência do éter, tá? Bom, Einstein ficou pensando nisso. E aí a gente vai ver que foi a partir disso que ele começou a pensar na sua relatividade. Mas antes de focar no Einstein, vamos focar aqui na mecânica clássica ainda para entender um outro problema, que era a transformação de unidades. Na época de Galileu, né, Galileu veio antes do Newton, ele já havia conjecturado como que você faz a transformação de variáveis, né? Eu digo assim, imagina a situação. Você está dentro do carro realizando um experimento. Sei lá, você joga uma bolinha para cima com uma velocidade tal, tá? No seu sistema de referência dentro do carro, né, como se você estivesse em repouso, então você consegue descrever com a lei física de Newton, as leis de Newton, tudo, esse movimento da bolinha de subir e descer. Aí a questão é, como que varia o tempo que a bolinha leva para subir e descer, a altura que ela vai subir ou descer, ou se você joga ela na horizontal, enfim. Como que muda esses parâmetros de posição e tempo para um observador que está lá fora, tá na estrada, parado, tá? Ou seja, o observador está em um outro referencial, tá? E é essa transformação de variáveis que é o grande problema da transformação de referenciais, tá? Ou seja, porque as leis físicas elas devem ser invariantes em qualquer referencial, ou seja, a lei de Newton que está lá no seu referencial, você jogando a bolinha para cima, ela deve valer também para o cara que está na estrada parado observando você passar com o carro e jogando a bolinha, tá? E aí, na época de Galileu, ele já fez uma transformação que era mais ou menos essa ideia, tá? Então, imagina, daqui para frente eu vou usar na sua nomenclatura. É, eu tenho um sistema de referencial R' que está se movendo, tá? É por isso que eu tenho X', Y', Z' e o T'. São as coordenadas, né? Nesse referencial que se move. E eu tenho um referencial R que está em repouso, que é no caso da estrada, tá? O observador na estrada. Então, qual que é a ideia aqui? Esse ponto P, que é o objeto, a posição do objeto, ele vai estar num ponto X', no referencial R', e vai estar no ponto X, no referencial R, tá? Cada um vai medir a partícula, a bolinha, em uma posição. E aí, como que eu faço a transformação? De um valor de X' para o valor de X no outro referencial. A transformação de Galileu, ela é uma transformação vetorial, né, da mecânica clássica. Ele estabelece que o tempo entre os dois eventos é o mesmo, tá? Isso é verdade para o nosso mundo cotidiano. E a transformação de unidade, ela é uma transformação vetorial dessa forma. A posição x' da partícula no referencial R' é igual à posição x da partícula no referencial R, né, do observador na estrada, menos esse termo aqui, que é o termo U. U é a velocidade entre referenciais. Então, é como se fosse a velocidade do nosso carro que a gente está fazendo experimento lá dentro, tá? Vezes o tempo, que é comum nos dois, tá bom? Então, fazendo isso, eu mantenho as equações, as leis de Newton invariáveis, né, em cada referencial vai ser a mesma lei, e aí eu consigo fazer a mudança de posição e tempo das partículas, tá certo? Em cada referencial. E aí a composição de velocidades também envolve aqui essa composição clássica vetorial. A gente vai estudar um pouquinho de velocidade relativa, você vê um pouquinho disso, mas a ideia é a seguinte: a velocidade imagine que eu estou jogando essa bolinha com uma velocidade v nesse referencial linha, tá? Então essa velocidade que eu estou jogando a partícula, v', ela vai ser, ela pode ser medida, né, pela velocidade v, que é a velocidade medida pelo observador lá na estrada, tá? Mais a velocidade relativa entre referenciais. Então, imagina, eu jogo uma partícula com uma velocidade de 10 metros por segundo. O meu carro ele está se movendo a 20 metros por segundo. Qual que é a velocidade v, tá? Sem a linha, né? Que o observador lá na Terra ele vai parado, né, na estrada, ele vai medir. Então, você tem aí a transformação das velocidades também.
E é possível se mostrar que as acelerações não mudam. Então, é a aceleração que envolve as leis de Newton, né? Então, a aceleração da bolinha nesse referencial do carro é o mesmo do referencial lá da estrada, tá? Então, isso daqui já se sabia na física clássica. Na época de Einstein já estava muito bem estabelecido. E aí, qual que é a ideia do Einstein, então? O ano de 1905, ele é considerado como um ano miraculoso do Einstein. O Einstein, ele trabalhava no escritório de patentes, né? Ele lia as patentes, enfim. Só que aí ele começou a escrever alguns ensaios teóricos, né? E o ano de 1905 ele é dito como um ano milagroso, porque em um ano só ele fez, né, aí, vários artigos que foram cruciais para o estabelecimento da física moderna, tá? Um deles é o movimento browniano, efeito fotoelétrico, que foi o que ele ganhou o Nobel, tá? E o da teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ele dividiu em duas partes. A primeira que a gente vai ver agora, né, é a teoria da relatividade especial restrita, é aquela que vai envolver somente referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São referenciais onde você não tem movimento acelerado. Ou vai estar em repouso ou em movimento uniforme, tá? É o caso de um carro num movimento constante, de um elevador subindo em velocidade constante, tá? Caso onde você tem aceleração, sistemas acelerados, não são referenciais inerciais e aí ele vai devotar então sua relatividade geral, tá? Mas focando aqui na relatividade restrita, basicamente assim, todas as equações, como eu falei, o Lorentz e o Poincare já tinham muito bem escrito antes do Einstein, e aí, só que eles não acreditavam isso como um evento físico. Então, o Einstein, ele, ele teve um insight, né, ele fazia bastante é, experimentos mentais, e ele estabeleceu somente dois postulados. Postulados são coisas que a gente estabelece, são como é, não tem muita explicação, mas que aí, a partir disso, a gente consegue explicar vários fenômenos. Então, ele postulou dois pontos, que foi a base da sua teoria da relatividade, que vai explicar tudo que a gente vai ver daqui para frente. Primeiro, as leis da física elas são invariantes em referenciais inerciais, ou seja, qualquer experimento físico que eu fizer dentro do carro lá em movimento, seja fazendo um experimento de eletricidade, magnetismo, de termodinâmica, de jogar uma bolinha na parte de mecânica, as leis que vão descrever esse movimento é a mesma que vão ser descritas por um observador em repouso lá na estrada, tá? Ou seja, em qualquer tipo de referencial inercial, as leis da física são as mesmas. Então, isso daqui é importante, tá? Por que acontece isso? Porque aquela transformação de Galileu, ele deixa as leis de Newton invariantes, mas as equações de Maxwell não. Então, o Einstein ele deparou com esse problema. Um dos dois está incompleto. Ou Newton ou Maxwell está incompleto, tá? E assim, foi uma grande ousadia dele, porque ele peitou e ele mostrou que as equações de Newton não é que estavam erradas, mas elas estavam incompletas. E ele mostrou que as equações de Maxwell elas são invariantes. E ele encontrou, então, ele demonstrou qual era a transformação que deixava as equações de Maxwell invariantes. O segundo postulado dele é o seguinte, que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial inercial. Ou seja, agora aqui a velocidade da luz não é considerada infinita, como antigamente era alguns abordavam, tá? Aqui também ele já descarta a questão do éter, mas simplesmente que a velocidade da luz vai ser um valor alto, mas é o máximo possível. Então, nenhum tipo de partícula pode ter velocidade maior que a velocidade da luz, tá? E aí que é o seguinte, a partir desses dois postulados, você consegue chegar na transformação de Lorentz. É o mesmo problema, tá? Como que eu faço a transformação de um referencial de posição e tempo de um referencial inercial para o outro, só que agora respeitando os postulados da relatividade. Quem fez isso foi o Lorentz, tá? E essas transformações, sim, deixam as equações de Maxwell invariantes, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Você agora vai ter uma transformação da posição, né? Então, a posição da partícula muda entre referenciais. Tem um termo aqui que é muito parecido com a transformação de Galileu, mas tem um fator gama que eu vou explicar o que é. Só que agora a diferença é que o tempo não é o mesmo. Então, o tempo ele muda. Lá no Galileu, você estabelecia que o tempo entre os referenciais era o mesmo.
Aqui não. E essa mudança do tempo, ela vem justamente para deixar a velocidade da luz invariante em qualquer referencial inercial. Então, a mudança do tempo, né, por esse observador em R' que está em movimento, com um observador em R que está em repouso, ela vai ser dessa forma, né? Veja que tem o fator gama aqui, aí você tem o fator de tempo do referencial R menos esse U, que é a velocidade relativa entre os referenciais, a posição dividido pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Bom, o que é esse fator gama? Esse fator gama é chamado de fator de Lorentz. Ele vem naturalmente aqui justamente para deixar as equações de Maxwell invariantes, né? Mas ele é definido como 1 sobre raiz desse termo aqui, 1 menos u ao quadrado dividido por c ao quadrado. E aqui vem um ponto importante aqui. Por que as equações de Newton elas são muito válidas no nosso cotidiano? Porque os movimentos cotidianos, né, o movimento de um carro, por exemplo, ele está muito abaixo da velocidade da luz. Então se esse termo U sobre C está dividindo uma coisa pequena, né, por uma coisa muito grande. Isso daqui vai ser próximo de zero. Então isso aqui vai ficar 1 menos zero, vai ser 1, raiz de 1 é 1. Então é como se esse gama fosse 1 para o nosso cotidiano. Se o gama for 1, você tem novamente aqui as transformações de Galileu, e se o gama for 1, né, esse termo U sobre C ele vai ser aproximadamente zero, isso aqui é 1, então você vai ter também o T' igual ao T. Ou seja, em regimes de baixa velocidade, as transformações de Lorentz voltam para a transformação de Galileu. Ou seja, a mecânica newtoniana, tá certo? Então, em outras palavras, a relatividade de Einstein ele é um complemento das equações da mecânica newtoniana para regimes onde a velocidade de referenciais é muito alta, tá? Então a gente vai ver que a gente só vai aplicar a relatividade quando a gente tiver altas velocidades próximas à da luz, tá? Quando eu falo altas velocidades, são altas mesmo, tá? Então, se a gente não tiver com essas altas velocidades, usa a mecânica clássica mesmo, que é suficiente, tá certo? E aí você vê outro ponto também, aqui que entra a questão que um corpo massivo, dificilmente vai chegar acima da velocidade da luz, porque se esse U aqui ele for a velocidade da luz, isso daqui vai ser 1 menos 1, vai ser uma indeterminação, porque isso aqui vai ser zero e aí ele tende exponencialmente ao infinito, tá certo? Então, é uma indeterminação da matemática. Então, aqui já mostra que você chegar na velocidade da luz não é tão simples, tá certo? Bom, então são essas transformações. E aqui, a partir dessas transformações, é fantástico que aí, isso daqui a gente não consegue medir, né? Na verdade, na época do Einstein, a gente não conseguia medir. Depois, a partir da metade do século XX, a gente conseguiu fazer experimentos envolvendo relatividade. Mas aqui é o seguinte, algumas coisas estranhas acontecem quando você usa as transformações de Lorentz, tá? Uma delas é a contração do comprimento. O que seria isso? Agora eu vou mudar. Imagine que eu tenho um trem se movendo numa velocidade U, próxima à velocidade da luz, é bem rápido. Eu tenho uma pessoa aqui, nesse referencial R' que está indo junto com o trem, tá? E tem uma barra, uma régua no chão, tá? E a régua está se movendo nesse referencial R'. Eu tenho uma pessoa aqui na estação de trem, ela está no referencial R, que está em repouso, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Usando as transformações de Lorentz, qual que é a medida da régua, da barra, né? Para o observador em R' e para o observador na estação, tá? A ideia é a seguinte, se você usar a transformação de Lorentz, você consegue chegar que a medida dessa barra ela não vai ser a mesma. Então, se a barra tiver um comprimento L0, eu vou chamar de L0 o comprimento da barra, o comprimento próprio da barra, é o comprimento da barra no referencial em repouso da barra, ou seja, nesse caso é o observador aqui no trem, porque ele está no mesmo referencial que a barra está parada para ele, então ele está medindo o comprimento próprio da barra, tá? Então imagine, sei lá, uma barra de 1 metro. O observador aqui na estação, a barra está em movimento. Então, se você usar as transformações de Lorentz, você mostra que ele vai medir um comprimento menor, tá? E o Einstein, essa é a jogada do Einstein, que ele mostra que isso acontece. Isso daqui não é um efeito aparente, isso daqui é realidade, tá? Então, o comprimento da barra que o observador em R vai medir,
ele é o comprimento próprio dividido pelo fator gama, aquele mesmo fator gama que depende da velocidade U entre referenciais, certo? Então, realmente, as coisas diminuem de comprimento, só que ela diminui de comprimento só na direção da velocidade do referencial. Então, imagine que seja uma barra, né? Ela vai diminuir só no seu comprimento. Na largura e na altura ela não diminui, porque o trem está se movendo na direção X, tá certo? Mas essa contração é real. Um outro efeito fantástico é a dilatação do tempo. Então imagine que eu coloco uma lanterna, né, o observador aqui dentro do trem, ele coloca uma lanterna no chão, e aí o raio de luz, né, ele vai bater lá no teto e vai voltar. Esse caminho que ela faz na horizontal, ele vai cronometrar no tempo. Então ele vai calcular um tempo próprio, que é o tempo medido no referencial em repouso, né, da lanterna. Só que aí você tem o referencial da estação, que é esse carinha, o referencial em R, e ele vai fazer essa mesma cronometragem do tempo. Só que o raio de luz, como o trem está se movendo, ela não vai fazer subir e descer, ele vai fazer uma trajetória formando aqui um triângulo, tá? Então ela vai trafegar um caminho maior do que o cara que está medindo lá dentro do trem, tá? Ou seja, o tempo que ele vai medir é maior, a luz vai se propagar numa distância maior. Então, esse efeito também é real, a gente consegue medir, inclusive, usando relógios atômicos, tá? Então, o tempo, é assim, o tempo que vai ser medido pelo referencial na estação, né, o referencial em R', vai ser esse fator gama, que vai depender da velocidade dos referenciais, né, vezes o tempo próprio do observador aqui dentro do trem, tá? Isso daqui é fantástico porque ele tem duas questões importantes. A primeira é a questão de simultaneidade. Na física newtoniana, né, dois eventos são simultâneos em qualquer um do referencial. Ou seja, se eu estalar os dedos ao mesmo tempo, dentro do carro, né, a pessoa dentro do carro vai saber que eu instalei ao mesmo tempo. Então, os eventos são simultâneos. A pessoa lá na estrada em repouso, ela também vai saber que eu estralei os dedos ao mesmo tempo, tá? Ou seja, o evento, lá na física newtoniana, a simultaneidade, ela não depende dos referenciais. Um evento que é simultâneo no referencial dentro do carro é simultâneo também na pessoa que está em repouso, tá? Lá na estrada. Aqui, com essa dilatação do tempo, isso cai por terra, porque, veja, o evento aqui, imagine que eu acendo duas lanternas ou eu faço esse estalar de dedo agora no ponto de vista da relatividade, né? Se eu estiver dentro do trem, eu vou ver esse evento simultâneo, tá? Só que a pessoa lá na estação, por essa dilatação do tempo, como o relógio dela vai correr mais devagar, então eu vou ter um evento que não é simultâneo. É a mesma coisa, isso daqui novamente ela vem por conta que a velocidade da luz é finita, tá? Então, é a mesma coisa se eu fizer uma lanterna, né? Eu acionar dois sensores, então quem está aqui na estação, ele não vai ver isso como um evento simultâneo, mas quem está aqui dentro do trem, ela vai ver isso como evento simultâneo. Ou seja, a simultaneidade depende do referencial. Isso aqui é fantástico, tá? E aí uma outra coisa é o paradoxo dos gêmeos. Eu acho que na internet vocês encontram bastante coisa sobre isso. É a história assim: dois gêmeos nascem na Terra, um vai fazer uma viagem até um planeta, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia é que ele vai viajar por anos, por décadas. Ele vai até um planeta e volta, tá? Com velocidade próxima à velocidade da luz. E o outro gêmeo fica na Terra, tá? Quando ele chega na Terra, o outro gêmeo que ficou na Terra, né? Ele está mais velho do que aquele gêmeo que foi viajar na espaçonave. E assim, eles são gêmeos. A explicação disso está justamente na dilatação do tempo, né? Que o relógio da pessoa que ficou na Terra, ela vai correr diferente para o relógio de quem está viajando na espaçonave, né? E isso daqui também, ela nos dá indícios de viagem no tempo. Ou seja, você consegue, o gêmeo que viajou na espaçonave, ele viajou para o futuro. Ele está vendo o gêmeo no futuro, tá? Lógico, ele não vai conseguir voltar para o passado, mas viagem para o futuro dá para fazer, tá certo? Bom, e como que fica a composição de velocidades usando a transformação de Lorentz, tá? É aquela mesma ideia. Imagine que eu vou jogar uma bolinha, né, com uma velocidade v, tá? Na verdade, eu vou jogar a bolinha com uma velocidade v' nesse referencial dentro do trem, né? Então,
é o referencial R' dentro do trem, o trem está viajando com uma velocidade U, próxima à velocidade da luz, e eu jogo a bolinha com uma velocidade V'. Qual que vai ser a velocidade medida por um observador em R que está parado na estação? A transformação de Lorentz mostra que a composição de velocidade vai ser essa equação aqui. Então, tem aí o termo de velocidade da luz ao quadrado, o U, que é a velocidade entre os referenciais, e o V', que é a velocidade da partícula no referencial R', tá certo? Bom, e aqui, gente, também, isso daqui foi só a cinemática, né? Então, aquelas postulados do Einstein mudaram totalmente a cinemática e elas vão mudar também a dinâmica. Porque, veja, agora, principalmente a energia, tá? A energia, no contexto da relatividade, ela vai mudar, tá? Mas aqui a gente vai encontrar alguns resultados interessantes. Primeiro é a massa relativística, tá? Porque a gente viu que o tempo muda, o comprimento ele vai mudar e a massa do objeto também vai mudar, tá? Então, a massa de um objeto medida por um observador em repouso, ele vai ser o fator gama vezes o m0, que é a massa medida no referencial em repouso, que é quem está lá dentro do trem, tá? E também a quantidade de movimento, isso daqui é uma grandeza que vai medir a inércia do objeto, isso daqui a gente vai estudar mais em detalhes mais para frente, né? Mas a quantidade de movimento relativística, ela vai ser a, a razão entre a energia relativística dividido pela velocidade da luz, tá? Isso a gente consegue mostrar, então, que a quantidade de movimento relativística vai ser o fator gama, vezes o produto da massa de repouso vezes a velocidade da partícula. E esse produto massa vezes velocidade é justamente a quantidade de movimento de repouso da partícula, né, no referencial em repouso, tá? Então seria assim, a quantidade de movimento no contexto da física newtoniana, ela é o produto da massa vezes velocidade. Quando eu meço m0 vezes a velocidade, eu estou medindo a quantidade de movimento aqui na relatividade, né, do referencial em repouso, ou seja, eu estou dentro do trem e estou medindo a quantidade de movimento da partícula. Quando o cara lá da estação, que ele vai medir a quantidade de movimento no contexto da relatividade, ele vai medir uma quantidade de movimento diferente, ele vai medir o gama vezes a massa vezes o volume, tá certo? E a energia da partícula muda também, porque agora a energia total da partícula, ela vai continuar a ser dada, né, pela energia cinética e potencial, mas ela vai ser o produto da massa. Agora essa massa não é o m0, é a massa no referencial ali que do cara que está na estação, né? E vezes a velocidade da luz ao quadrado, só que essa não é a massa de repouso. Então, justamente por isso, a gente pode abrir esse termo, né? Da energia cinética ao quadrado, ela vai ser a soma quadrática, né? De uma energia aqui, que é o m0c ao quadrado, que é a energia de repouso, já vou falar sobre ela, vezes a energia dinâmica, ou seja, a energia da partícula no contexto da relatividade, ela vai ser uma energia que o objeto vai ter quando ele está de repouso, mais a energia cinética quando ela está em movimento. Tá? É esse termo a mais de repouso que o Einstein, basicamente, ele ficou muito conhecido na metade do século XX, porque justamente vai envolver um pouco aí de física atômica. Tá? Ou seja, a energia cinética, então, eu posso mostrar também por essa equação, que vai ser a massa de repouso, velocidade da luz ao quadrado e o gama menos 1, tá? Mas aí vamos voltar a falar dessa massa de repouso, que talvez seja a equação que é mais divulgada nos meios sociais quando se fala de relatividade. Ou seja, a energia de repouso, quando a partícula está em repouso, tá? Não tem uma energia cinética potencial, vai ser o produto da massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. Por que ela é importante, essa última equação de energia de repouso? Porque o C aqui ele é uma constante da natureza, então ele não muda. Ela vai ser um valor fixo. Mas a energia e a massa, o Einstein mostra por essa relação que a massa ela é uma forma de energia, ou seja, eu posso transformar energia transformando massa, tá? Isso daqui na época praticamente não tinha nenhum tipo de entendimento, mas foi a partir disso que começou-se a pensar na questão de transformar massa em energia
e isso foi muito importante para o advento de bombas atômicas. O Einstein ele era totalmente, nos anos finais de vida dele, ele lutou arduamente contra o desenvolvimento de bomba atômica, né? Mas infelizmente foi a relatividade dele que trouxe um dos insights para fazer esses tipos de armamento bélico, tá? Porque a gente vai ver no exercício, porque essa massa de repouso ela é muito grande, porque envolve energia atômica do núcleo. A gente vai ver que a eficiência dela é altíssima, tá certo? Bom, mas depois eu falo um pouquinho mais disso. Só para terminar essa parte introdutória, da relatividade restrita, o Einstein ainda continuou anos trabalhando sobre o que acontece quando você tem referenciais não inerciais. E aí ele fez, então, a sua teoria geral da relatividade, quando ele incluiu, então, referenciais não inerciais. E aí ele postulou esse princípio da equivalência, que ele começou a pensar, sobre experimentos mentais, ele começou a pensar que a gravidade, nós podemos, de certa forma, imitar a gravidade com aceleração. Ou seja, imagine que você está dentro do elevador, e é isso que trata o princípio da equivalência, né? Se o elevador estiver subindo ou descendo, a aceleração que você vai sentir, ou na balança, enfim, é como se fosse a ação da gravidade. Ou seja, gravidade e aceleração nada mais é, então, que uma questão de referenciais em movimento, tá? E aí que acontece, né? Já na relatividade restrita, ele já postula, né, através das transformações de Lorentz, que agora o espaço e tempo são uma coisa só. Lá em Galileu, né, você tinha uma transformação do espaço, mas o tempo ele era absoluto. Aqui não. Aqui eles são parte de um sistema só. Tá? É o que a gente vai começar a falar de espaço-tempo. Então, é como se você tivesse numa quadrimensão, uma dimensão de quatro variáveis, tá? Onde você tem os três eixos, né? X, Y e Z, e também aí o tempo como um 4, o outro fator. É por isso que se a gente mudar a posição no contexto da relatividade, a gente interfere no tempo e vice-versa, tá? Porque nós estamos somente num tecido aí de espaço-tempo que é uma coisa só. Bom, e a partir disso, então, ele começou a devotar, né, os seus pensamentos de relatividade geral, né? E aí também esse alemão aqui, o Minkowski, ele estipulou todo esse espaço-tempo, né? É, e a partir dele você consegue mostrar como que ocorrem essas viagens no tempo, tal, utilizando os diagramas de cone de luz dele. Eu não vou tratar muito aqui, talvez fique para um outro momento mais aprofundado, tá? Mas o ponto principal aqui da equação de Einstein, ela é uma equação complexa, tá? Ela tem uma relação entre o fator de curvatura do espaço-tempo em termos de gravidade, tá? Ela é uma expressão matricial, eu não vou entrar em detalhes. O fator principal da relatividade geral do Einstein é que a aceleração, qualquer tipo de aceleração, agora ela inclui a gravidade, né? Ela atua no espaço-tempo, ela curva o espaço-tempo. Então, é isso que faz, então, ele reinterpreta a gravidade de Newton em termos do espaço-tempo. E aí, o que acontece? Se antes você tinha o eixo cartesiano euclidiano, né, que é y, x, era um plano, né? Aqui na relatividade ela muda, porque a gravidade ela vai curvar o espaço-tempo. Então você não tem um espaço plano, você vai ter um espaço curvado. E o que muda? Lá na geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos, né, era uma reta. Quando você curva o espaço, a menor distância entre dois pontos já não é uma reta, tá? Então aqui basicamente muda totalmente a matemática. É por isso que é fantástico e é complexo, tá? Mas novamente, então ele reinterpreta a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo, é o que está mostrando aqui, né? E é por isso então que os planetas eles têm trajetórias diferentes do que é postulada pela teoria da gravitação do Newton, tá? E essa curvatura, ela pode dar um fenômeno de paralaxe, que é bem interessante, que é você vai ver uma estrela numa órbita diferente do que ela realmente está, tá? E basicamente assim, no sistema solar mesmo, né? Se você pegar todos os planetas do sistema solar, a órbita do planeta ela é muito bem descrita pela teoria de gravitação newtoniana. Mas
o movimento de Mercúrio ele não bate com as teorias de Newton. E não bate justamente porque ele está muito próximo do Sol e aqui é a curvatura do espaço-tempo, então interfere na sua órbita, tá? E aí, veja, essa conjectura, esse efeito de paralaxe, né, que é, que é uma consequência dessa curvatura do espaço-tempo, ela foi comprovada, né, e foi comprovada no Brasil, porque no eclipse de 1919, eles queriam medir essa paralaxe, né, essa distância temporal desse eclipse, e aí eles mediram em Sobral, é, lá no Ceará, e eles fizeram ao mesmo tempo uma medida desse eclipse num ponto da África, que agora não me lembro, e eles compararam, e eles perceberam a diferença de tempo, e aí comprovando então a teoria da relatividade geral de Einstein, ou seja, o Brasil ele foi protagonista na comprovação da teoria geral de Einstein. E aqui está uma foto do Einstein com alguns pesquisadores brasileiros durante sua visita em Sobral, tá? E aí veja, uma outra é, consequência da teoria do Einstein é justamente o buraco negro, ou seja, objetos massivos onde você teria uma singularidade. Ele curvaria tanto o espaço-tempo que seria uma singularidade. É aí que você começa, então, a ter depois desenvolvimento de teorias como buracos de minhoca, que você conseguiria se deslocar em posições bem distantes do universo, enfim, tá? Mas aí surgiu depois. Então, o buraco negro foi uma conjectura que ganhou força aí com o trabalho do Einstein. E aí uma outra coisa que foi somente recentemente detectada e comprovou também a teoria geral de Einstein e ganhou o Nobel foi as ondas gravitacionais, ou seja, a colisão de dois objetos extremamente massivos, tá? E aí eu estou falando de galáxias ou buracos negros, elas vão girar entre si e vão se agrupar. A deformação do espaço-tempo desses dois objetos vai ser tão grande, vão se somar, que vai produzir, então, ondas no tecido do espaço-tempo, e essas ondas, né, não são ondas eletromagnéticas, mas são ondas de gravitação. A ideia é que se a gente conseguisse medir, detectar essas ondas, a gente conseguiria, então, assim, informações sobre essa colisão de objetos massivos no espaço. E foi justamente que alguns pesquisadores fizeram recentemente e ganharam o Nobel por conta disso, tá? Por conta da detecção de ondas gravitacionais. E com isso, ele abre um mundo de observações de astronomia, porque agora não basta você somente olhar olho nu, mas também você consegue olhar outros tipos de radiação, né? Raio-X, infravermelho, ultravioleta, e agora você consegue olhar para o espaço olhando então a questão gravitacional, tá certo? Bom, gente, só para não se alongar muito, eu separei alguns exemplos, né? Nesse exemplo aqui eu tenho aquele mesmo exemplo da barra no trem, tá? Aí a ideia aqui é o seguinte: a velocidade entre os referenciais U é 0,8 vezes a velocidade da luz. A barra, o comprimento da barra aqui no referencial R' é 1 metro, então esse comprimento é no referencial R', então ele é o comprimento de repouso, comprimento próprio, né? E eu quero saber o comprimento da barra por um observador lá na estação. Bom, então eu vou usar a contração do comprimento, eu preciso calcular o fator de Lorentz. Eu vou usar então aqui o 0,8 vezes c. Veja que vai ser comum a gente representar no contexto da relatividade a velocidade da luz a velocidade entre os referenciais em termos da velocidade da luz, né? Então eu vou colocar esse valor aqui, veja que a velocidade da luz vai se cancelar. Fazendo as contas, eu encontro que o fator gama vai ser aproximadamente 5/3. Colocando aqui, veja que o L0 então vai ser o comprimento no referencial R', vai ser 1 metro. Eu vou colocar o fator gama, então eu vou encontrar aqui um valor 3/5, que vai dar 0,6 metros, tá? Ou seja, o observador lá dentro do trem ele vai medir uma régua de 1 metro, uma barra de 1 metro, e o observador lá na estação vai medir uma barra de 60 centímetros, tá? Então veja como que muda aí, e isso daí é real. Essa é a relatividade restrita de Einstein. Um outro exemplo, então, eu tenho um foguete, ele está viajando com uma velocidade U, também aqui 0,8c, e aí é o seguinte, essa viagem dura 3 anos no relógio do astronauta lá dentro da espaçonave, e ele quer saber quanto tempo durou essa viagem no referencial da Terra, tá? Eu vou usar a dilatação do tempo, vou calcular o fator de Lorentz da mesma forma, né? E aí vai ser os 5/3 novamente.
Vou jogar na equação de dilatação do tempo, só que agora veja que o 3 anos, então, é no relógio do astronauta, que está lá dentro da espaçonave, então esse é o tempo próprio, tá? E aí no observador da Terra, isso vai se passar 5 anos. Ou seja, o astronauta, para ele viajou 3 anos. Mas para quem estava na Terra, passou 5 anos. Ou seja, quando o astronauta voltar para a Terra, ele está 2 anos no futuro. Tá certo? Agora vamos fazer um exemplo aqui de composição de velocidades. Então eu tenho essa velocidade entre os referenciais, né, a velocidade do trem 0,3c. O objeto lá dentro do trem está se movendo com uma velocidade 0,5c, tá? E eu quero saber qual que é a velocidade medida para um observador lá na estação no solo. Eu vou usar então a transformação de velocidades. Note aí então que o V' vai ser 0,5c, o U vai ser 0,3. Fazendo as contas, então eu chego num valor de 0,70c, tá? Note aí como esse valor é diferente de eu usar a relatividade de Galileu, porque seria somente somar, seria 0,8c. Mas aqui na transformação de Lorentz, então, tem um valor diferente, certo? Aqui um exemplo, então, da dinâmica relativística, tá? Eu quero saber a energia de repouso de 1 kg de dinamite. Energia de repouso. Então, eu vou usar aqui a relação do Einstein, né? A massa de repouso ela é dada em quilo, então eu vou usar 1 quilo vezes a velocidade da luz ao quadrado, eu vou ter um valor aí de 9 às 10 a 16 joules. É uma energia muito alta, tá? Essa energia de repouso, ou seja, o objeto parado, se eu transformar toda a massa dele em energia, eu vou ter uma quantidade enorme de energia, tá? Aí vamos comparar as ordens de grandeza. Esse mesmo quilo de dinamite, se ela explodir, né, por reação química, eu vou liberar aqui 1,3 vezes 10 a terceira quilocalorias, tá? Eu quero saber qual que é a porcentagem dessa energia de repouso, ou seja, a dinamite se eu ativar ela ali por reação química mesmo, tá? Eu tenho a transformação aqui de caloria para joules, enfim. Se eu calcular isso, veja, eu coloquei aqui, então, eu peguei essa energia que está em quilocaloria e transformei para joules. Veja que o casinho aqui ele vai entrar um termo 10 a sexta, né? Porque vai somar com esse 10 a terceira. 4,18 é transformação em joules. Então eu vou chegar num valor de energia, se eu explodir um quilo de dinamite, que faz um estrago muito grande, né? Eu vou ter aí 5 vezes 10 a sexta joules. E aí, se a gente comparar com a energia de repouso, isso aqui é menos aí de 1% de energia de repouso. Ou seja, é isso daqui que chamou a atenção dos físicos nucleares. Por mais que a gente usa reações químicas para produzir bombas, a energia liberada nessa reação química ela é muito menor que a energia de repouso. Então, se eu conseguir usar a energia proveniente da massa da partícula, transformar massa em energia, eu vou ter uma eficiência de energia muito grande. Eu vou conseguir produzir quantidade de energias inimagináveis, tá bom? Pessoal, então era isso, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto envolvendo a física moderna que a gente vai tratar. Daqui nas próximas aulas, então a gente vai ver um pouquinho mais de física moderna e contemporânea. Obrigado e até a próxima.